Passamos ao período de intervenções. Primeiro inscrito, o partido interpelante, o Sr. Deputado José Luís Ferreira. Obrigado, Sr. Presidente. Ó, Sr. Ministro, irresponsabilidade é aquilo que o Governo anda a fazer com os serviços públicos. É isso que se chama irresponsabilidade. Os verdes consideram que o direito à mobilidade representa um direito fundamental, sobretudo hoje, porque hoje, em virtude do encerramento de muitos serviços, o acesso a outros direitos constitucionais, como seja a saúde ou a educação, estão mais longe, muito mais longe. E num período de crise e desemprego, o direito à mobilidade assume um papel importante para assegurar o direito ao trabalho, uma vez que a mobilidade espacial é imprescindível para os desempregados poderem procurar e encontrar novos empregos. Nós sabemos que isso para o Governo é pouco, porque são apenas pessoas, mas se calhar, se fossem também grandes acionistas, ainda que poucos, seria certamente outra a conversa, outro galo cantaria. Aqui o Governo tem um conceito de serviço público muito apertado, e só há serviço público, ou só é considerado pelo Governo, quando há muitas pessoas. Mas o conceito de serviço público tem de ser entendido como um direito de todos os cidadãos, que de facto é assim que deve ser entendido, é assim que é entendido. E o conceito que o Governo tem de serviço público acaba por se transformar numa espécie de pescadinha de rabo na boca, uma vez que agrava a desertificação e as assimetrias regionais que o Governo diz pretender defender. Se assim fosse, o Governo não encerrava linhas, não se imprimia comboios, não abandonava projetos, nem deixava populações inteiras completamente penduradas. Se o Governo estivesse verdadeiramente empenhado numa política sustentável de transportes, investiria a sério nos transportes públicos e, dentro destes, procurava privilegiar os menos poluentes e os mais económicos, como seja o transporte ferroviário. Depois temos a questão energética. E aqui o Governo, que quer avançar com mais barragens para reduzir a emissão de gases com efeito de estufa e diminuir a nossa dependência energética do exterior, esquece ou faz-se esquecido que o setor do transporte é o setor que tem registrado o maior aumento de emissão de gases com efeito de estufa e, ao mesmo tempo, o que mais contribui para a nossa dependência energética, e sobre a política de transportes é a miséria que se vê. Em termos de investimento, é a miséria que se vê. Uma política sustentável de transportes exige investimento, sobretudo na ferrovia, mas exige também que se criem estímulos para que o cidadão o encare como uma verdadeira alternativa em termos de mobilidade e não o que o Governo está a fazer, que é empurrar literalmente as pessoas para fora do comboio. É o aumento dos títulos de transporte e dos espaços sociais, é a supressão de comboios e o encerramento de linhas, mas também outras manobras aparentemente de gestão. Os bilhetes de ida e volta. Primeiro eram comprados e utilizados dentro de um determinado período que abrangia vários dias. Hoje só dão para um dia e é ainda necessário indicar o comboio específico para a volta, porque se não for esse, lá vem multa. Na linha do Douro alteraram os horários 5 minutos sem ouvir ninguém e o resultado foi que esse atraso de 5 minutos foi suficiente para que os alunos que frequentavam o ensino na régua, para não chegar atrasados às aulas, tiveram que passar a apanhar o comboio anterior, que era 1 hora antes. E passaram a chegar à escola uma hora antes do início das aulas, o que contraria tudo, e até do ponto de vista legal é questionável que o transporte escolar assegurado pelos municípios o possa ser feito nesses termos, uma vez que os alunos chegam à escola 1 hora antes do início das aulas. Mas é assim que o Governo pretende fidelizar os passageiros. O Sr. Ministro falou da necessidade de fidelizar os passageiros, mas o que o Governo está a fazer é afastá-los de transportes públicos. E isto só dito sobre reserva mental. Depois não se trabalha para se gerir bem o que se possui. Já falei aqui do caso da EMF, sobre o qual, aliás, o Sr. Ministro não se pronunciou, mas que a EMF se encontra em perfeitas condições de reparar automotoras e o Governo prefere alugá-las a Espanha. E depois vem falar da necessidade da contenção de custos. Decisões disparatadas que 1 ano depois são suspensas, como sucedeu no caso do Metro Mondego. Depois o património ferroviário, que noutros países, como em Espanha, constitui uma memória interessante, que é visto como um potencial desenvolvimento. Em Portugal, o Governo transforma-o em sucata. E, por fim, continuamos a não ter um plano ferroviário nacional que defina uma estratégia para o setor a longo prazo. E assim vamos andando, a pé, porque o Governo também suprimiu o comboio do futuro. Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Costa. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, Sr. Ministro. Nós temos estado aqui a ouvi-lo e a recordar-nos ao mesmo tempo das generalidades que temos ouvido por parte do Governo sobre esta matéria em política, do que diz respeito à política de transportes. Em 2005, o Governo apresentou um bonito PowerPoint que tinha as orientações estratégicas para o setor ferroviário. E eu recordo 4 ou 5 objetivos que estavam na altura expressos
nessas orientações estratégicas. Era a cobertura espacial da rede, era a diminuição dos tempos de percurso, era o aumento do número de passageiros, era o crescimento do volume de mercadorias, era a redução do número de acidentes e, finalmente, a contratualização do serviço público. Esta, em particular, tinha como objetivo ser assegurada até 2010, contratualização do serviço público. Nós hoje voltámos a ouvir o Ministro das Obras Públicas, aqui no plenário, a reafirmar o seu empenho na contratualização do serviço público. Ou seja, assistimos aqui, de novo, a mais um anúncio, que é aquilo em que é pródigo este Governo. Anúncios, 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 concretização vazia. E hoje isto não foi uma abordagem sistémica, Sr. Ministro, bem pelo contrário. Isto hoje foi mais uma intervenção sem qualquer conteúdo. Passamos 6 anos de Governo Socialista e seja qual for o ângulo ou a área em que se queira olhar em matéria de transportes, a característica é sempre a mesma. Deparamos-nos sempre com questões bloqueadas, com promessas não cumpridas, com atrapalhadas imensas. Podemos até fazer o top 10 das atrapalhadas. Primeira atrapalhada, Plano Estratégico de Transportes, prometido desde 2005, depois de muitos milhares de euros gastos, depois de vários planos setoriais serem substituídos por orientações estratégicas, como foi esta que anunciei. O famoso Plano Estratégico de Transportes hibernou, está em reavaliação há meses. O que é feito, Sr. Ministro? Segunda atrapalhada, rede de plataformas logísticas. Eram 13 espalhadas pelo país, distribuídas de norte a sul, num grande PowerPoint, numa grande sessão de propaganda que o Governo era tão pródigo em fazer. E agora? Nada. Nada. O Governo agora anuncia que vai rever o plano das plataformas logísticas. Mais uma oportunidade perdida nesta matéria. Terceira atrapalhada, Aeroporto de Beja. Depois de 30 milhões de euros gastos, vira o parque de estacionamento de aviões. O relatório do Orçamento de 2010 dizia que faltava pouco tempo para entrar em fase de exploração. E agora? Nem o INAC aprova a operação no aeroporto de Beja. Mais uma atrapalhada, mais uma oportunidade perdida, mais 30 milhões de euros gastos. Quarta atrapalhada, endividamento no setor dos transportes. Continua a crescer. Vejamos o relatório da Direção-Geral do Tesouro, é o mais recente. Relatório da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, que compara o terceiro trimestre de 2010 com o terceiro trimestre de 2009. A ANA cresceu 25 milhões. Os portos cresceram 16 milhões. Estou a falar de endividamento. A Refer cresceu 500 milhões de euros, ou seja, chegou aos 6 mil milhões de euros. A CP, mais 214 milhões de euros. O Metro Lisboa, mais 157 milhões de euros. O Metro do Porto, mais 114 milhões de euros. Os STCPs, mais 28 milhões de euros. A Carris, mais 49 milhões de euros. E as Estradas de Portugal, mais 547 milhões de euros. Ou seja, nós temos uma dívida no setor ferroviário, como dizia há pouco o Sr. Ministro, são 10 mil milhões de euros, é mais do que a verba prevista para gastar no TGV. O que é que fez o Governo quanto a isto nestes últimos anos? Nada. Não fez nada para travar o crescente endividamento das empresas públicas. Alertamos várias vezes o Governo para isto. Aqui na Assembleia da República, em intervenções públicas, dissemos várias vezes ao Governo que era preciso olhar para esta questão e travar o crescente endividamento público do setor dos transportes. Bem ao contrário, os sinais que o Governo foi dando foi gastar, em sentido contrário, era gastar. A contratualização pública nesta matéria continua por fazer, como eu disse há pouco. Ou seja, e sem contratualização é evidente que não há avaliação nem responsabilização das administrações, nem a definição das obrigações do setor público, como era fundamental. Este é o setor em que o Estado mantém o maior número de empresas em falência técnica, como é sabido. Quinta atrapalhada, autoridades metropolitanas de transportes, anunciadas e sucessivamente adiadas desde 2005, finalmente tomaram posse. Passaram-se mais de 6 meses, 10 meses no caso de Lisboa, não se lhe conhece um papel, não se lhe conhece um programa, não se lhe conhece um plano. E agora, pelos vistos, também querem estender esta atrapalhada a Coimbra. Sexta atrapalhada é a rodovia. Foi a aposta nos planos, nas parcerias público-privadas, era a imagem de marca deste Governo. O seu uso indiscriminado resultou numa fatura
1.600 milhões de euros para pagar de rendas anuais. Um endividamento exponencial, como muitas vezes denunciadas. Uma atrapalhada várias vezes sublinhada pelo Tribunal de Contas. Uma maquilhagem absoluta das contas, só uma maquilhagem absoluta das contas, permite dizer com desfaçatez que, a partir de 2029 registro, as concessões vão passar a dar lucro. Só que as maquilhagens não duram toda a vida. O tempo demonstrará que nesta, como noutras questões, o PSD tinha razão ao denunciar que o modelo era inviável. Aliás, o Governo veio aqui, com pompa e circunstância, anunciar um modelo para o setor rodoviário para 75 anos. Era a panaceia que resolveria tudo e mais alguma coisa na área das estradas. Passaram-se 3 anos e, afinal, é o próprio Governo que anuncia a revisão do modelo de financiamento rodoviário. E pior do que isso, cria um grupo de trabalho, anuncia que devia estar pronto até 15 de janeiro. Já lá vai o 15 de janeiro. Estamos quase no fim de janeiro. E só se calhar será para 15 de janeiro de 2012. Não foi isso que percebemos, mas que é facto é que o tempo já continua a passar e relatório também não aparece. 7ª atrapalhada é o TGV. Depois de sucessivos avanços e recuos, neste caso com a conivência do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, e também, apesar de aquilo que era dito de manhã era desmentido à tarde, agora parece que é o contrato que vai e vem. O contrato anda a algures entre o Tribunal de Contas, o concessionário e o Ministério. Segundo as notícias dos jornais destes dias, agora parece que foi o aval do Estado que foi retirado ao contrato. E eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, o que é que vai acontecer ao contrato? O que é que vai acontecer ao valor do contrato? Ou seja, se retiraram o aval ao contrato, se alteraram as condições contratuais, o Sr. Ministro garante aqui que o valor de contrato, os 1.359 milhões de euros, vai se manter ou isto também vai crescer por aí fora? TGV é o grande símbolo de insensatez deste Governo e que perdurará para todo sempre. A 8ª atrapalhada é o novo aeroporto de Lisboa. É a deriva total. Umas vezes era a ANA que era privatizada a 100%, outras vezes era uma privatização parcial, agora é o monopólio privado, o monopólio público querem passar o monopólio privado e agora anuncia o Governo nova revisão deste modelo. Ou seja, também aqui vamos atrapalhada em atrapalhada. 9ª atrapalhada são as scooters. Essa é a atrapalhada maior. Nem com o manual de instruções se percebe o seu funcionamento. Passaram 3 meses de início de cobrança de portagens e há portugueses que não têm chip, há portugueses que deviam beneficiar de isenção e não conseguem, os estrangeiros continuam sem saber como é que as coisas funcionam, sem perceber o funcionamento, é de facto o descrédito total. 10ª atrapalhada e última é a ferrovia convencional. Não há estratégia. Um dia fecham-se linhas, no outro dia anuncia-se a privatização e a tentativa de encontrar privados. Em vez de se apostar na rede convencional, este Governo, e na sua modernização e na construção de ligações estratégicas, este Governo o que fez foi desviar recursos para o TGV e não aplicá-los, de facto, na rede convencional. Pararam-se os investimentos da linha do Norte, porque vinha aí o TGV. Afinal, nem TGV, nem uma coisa, nem outra. É o desnorte na linha do Norte. Congelou-se a eletrificação em linhas fundamentais. Apostou-se em investimentos duvidosos, de duvidosa prioridade, como é o da linha da Beira Baixa e os seus 350 milhões de euros. Deixaram sobras a meio, tudo por falta de estratégia. Sr. Ministro, nós chegamos a este ponto porque, de facto, o Governo falhou em toda a linha em matéria de transportes. Prometeu tudo e falhou. Foi um tempo perdido para o país e, em matéria de transportes, como nós temos dito, este Governo não tem rumo, não tem noção das prioridades, persiste nos erros e é obstinado. E, por isso, a marca que fica deste Governo em termos de transportes é uma enorme fatura para pagar, que infelizmente já começamos a pagar, os portugueses já sentem no bolso e que perdurará por muitos anos, infelizmente. Muito obrigado.